A paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus abençoe a sua vida mais uma vez de forma extraordinária. Que as copiosas bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Queridos, quero ler um versículo da palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 16, o versículo de número 15. Marcos, capítulo 16, o versículo de número 15. Versículo praticamente conhecido, memorizado, até pelas nossas crianças, de có e salteado, que é esse versículo que nós vamos ler agora. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Observe bem as palavras do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero nessa oportunidade trazer uma palavra de Deus para aqueles que certamente acompanharão este vídeo, para lhe dizer da grande urgência, da grande necessidade que nós estamos vivendo nos dias atuais para que se pregue o Evangelho. É uma urgência, uma prioridade muito grande, tá certo? É uma prioridade muito grande para que a Igreja do Senhor Jesus se conscientize do seu papel fundamental entre as prioridades por quais Cristo estabeleceu a Igreja, entre elas para a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta é uma das prioridades por quais a Igreja foi estabelecida, para viver em comunhão. Mas entre outras, que há várias prioridades, estou citando apenas algumas, mas a outra prioridade é a pregação, a propagação do Evangelho. Jesus veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E isto é esplendidamente maravilhoso, porque Jesus ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E nós estamos vivendo em uma geração onde o pecado, a imoralidade, a iniquidade tem se multiplicado de uma forma alarmante. Então eu quero deixar esta palavra de Deus para o seu coração, para a sua meditação. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos anunciar o Evangelho. Vamos pregar a tempo e fora de tempo. Comece pregando o Evangelho em Jerusalém, a sua parentela. Você já fez isso? Você que é cristão, você que professa a fé há tanto tempo, quanto tempo faz que você conhece Jesus? Você já parou para analisar, para pensar o quão será maravilhoso, o quão será eficaz, que resultados extraordinários essa sua atitude em transmitir, em pregar o Evangelho para a sua parentela? Pregue o Evangelho. Comece pela sua casa, comece pela sua parentela. Eu acredito que haverá um mover de Deus muito grande. É preciso a igreja se conscientizar do papel pelo qual ela foi estabelecida e pelo papel pelo qual ela deve cumprir, que é a pregação do Evangelho. Queridos, não percamos tempo, não é hora de perder tempo, mas sim de ganharmos tempo, de aproveitarmos com sabedoria esse tempo que Deus graciosamente tem nos dado para que anunciemos a pregação da poderosa palavra de Deus. Lembre-se,
Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. São inúmeras, são dezenas, são milhares, são milhões de almas perdidas. Sem Cristo, sem salvação, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Então desperte nesta última hora, anuncie com toda eficácia, na ousadia do poder do Espírito Santo, e façamos a obra missionária com urgência. É hora de cada crente se conscientizar deste papel, que não é simplesmente dos pastores, este papel que não é simplesmente dos missionários, daqueles que já foram ungidos, daqueles que estão no exterior, que estão em outros países. Esta é a hora de despertarmos para cumprirmos este papel. Observando bem ali em Atos dos Apóstolos, este livro que trata dos acontecimentos dos Atos dos Apóstolos, o nome já diz tudo, mas sobretudo atos realizados, proezas realizadas para Deus, obras realizadas sobre o poder e a unção do Espírito Santo. Nós podemos ver de forma extraordinária como este papel foi cumprido, e hoje nós precisamos também despertar. Vamos despertar em cada um de nós. Deus conta com você para pregar o Evangelho a toda criatura. Eu queria aqui esclarecer um outro detalhe deste versículo interessante, porque pregar o Evangelho para toda criatura, para toda a criatura, observe, toda a criatura, as crianças também estão inclusas. Eu quero aqui deixar um alerta para as igrejas, para os líderes, para você que foi chamado por Deus, para que exerçamos trabalhos com as crianças, para que ensinemos as nossas crianças. Você, pai, tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aí na sua casa. Um certo dia, viajando em uma rodoviária, eu estava observando enquanto esperava o ônibus. Eu pude observar ali livros, entrei ali em uma livraria e fiquei observando e vi um livro com um tema interessante: a fé começa em casa. E lendo esse livro, depois pude perceber que o autor colocava ali a negligências de muitos pais em não ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, em não ensinar a eles o conhecimento das Escrituras. Por isso o tema do livro tão interessante: a fé começa em casa. Muitos pais que vão à escola bíblica dominical levam seus filhos, mas não participam. Então deixo aqui o meu alerta, que você possa despertar essa última hora para pregar o Evangelho a toda criatura, principalmente as crianças. É hora da igreja abrir os olhos, é hora de cada cristão despertar esse grande chamado, que torna a repetir, não é simplesmente de pastores, não é simplesmente de obreiros ou de missionários que foram ungidos, não. Você também é um agente de Deus para a propagação do Evangelho na terra. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, grandemente a sua vida.